Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Mais um episódio aqui da Hora do Tarô. O meu nome é Luísa Papaléu, sou taróloga, diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, e esses episódios estão todos no canal do YouTube do Centro Cultural Esotérico. Eu convido vocês a acompanharem. Todo mês tem um episódio diferente. Nós já estamos na terceira temporada, então tem bastante coisa para vocês assistirem se quiser. Quem sabe até maratonar, né? Maratonar primeira temporada, segunda temporada e agora na terceira temporada. Na verdade, o intuito desse canal, o intuito da Hora do Tarô, é a gente falar sobre oráculos, falar sobre os estudos correlatos, sobre outros estudos, e antes de qualquer coisa, um bate-papo entre amigos, pessoas que a gente conhece, que a gente admira, que a gente acompanha. Então, é uma conversa muito gostosa para a gente não só conversar, mas também para esclarecer dúvidas e saber sobre as práticas das pessoas e principalmente as práticas oraculares. Queria dar um recadinho para vocês, antes até de apresentar a minha convidada de hoje, que está me dando um prazer enorme de estar aqui, que nós vamos ter o nosso encontro de artes esotéricas dia 20/6. É o dia todo, é um sábado inteiro, é online. As inscrições ficam abertas no Simpla e são gratuitas. Então, assim, eu já convido de antemão, assim que nós realmente já colocarmos a divulgação, com certeza vai ter um link para vocês fazerem a inscrição, e eu espero vocês por lá, dia 20/6, com a Oracular. São 6 palestras incríveis, com pessoas maravilhosas, com gente que vai se preparar, que vai contar para a gente da sua prática, e vai ser muito gostoso ter vocês todos também na Oracular, tá bom, gente? Bom, então, episódio 7, temporada 3, A Hora do Tarô, e hoje eu tenho um prazer enorme, absurdo, de uma pessoa extremamente querida. Ela fez curso de tarô comigo, e no momento que ela entrou, a gente já viu que tinha várias coisas muito de afinidades e coisas muito em comum. Primeiro, porque ela é enfermeira, como eu, e segundo, que também gostava de tarô. Então, assim, são duas paixões que a gente, com certeza, a gente divide, que tanto é a nossa profissão, e, né, como enfermeiras, e também o tarô como estudo, como oráculo e também como profissão. Hoje a Bárbara, ela não está mais atuando como enfermeira, hoje ela trabalha como produção de eventos e também continua com o tarô. Ela sempre me passou uma pessoa, né, no momento que eu ali como professora, passando todo o conhecimento do tarô, porque na verdade a gente acaba, eu falo professora, mas eu aprendo todos os dias também com os meus alunos, mas eu percebia sempre dela um perfil de muita dedicação, de muita curiosidade, e sempre uma pessoa muito estudiosa, né? Então, assim, ela era uma pessoa que anotava tudo, observava tudo, por isso se tornou uma grande taróloga hoje. Então, eu tenho o prazer de estar aqui comigo, Bárbara Borges, minha querida. Obrigada, viu, por ter aceito aqui o convite para a gente estar conversando um pouquinho. Você sabe que toda essa admiração é recíproca, né? Porque... E toda vez que você me chama, eu fico muito lisonjeada, assim. Toda vez que você lembra de mim, eu fico muito lisonjeada. Então, estou aqui feliz da vida também. Você nunca vai sair da minha lembrança, não, porque com certeza são pessoas que marcam a gente não só pela tua personalidade, que é uma pessoa muito séria, muito correta no que faz, mas também por essas coisas incomuns que nós temos, né? Esses detalhezinhos do destino, né? Não são detalhes do destino? Porque quando eu estava dando aula, eu vi uma pessoa vestida com a branco, roupa de enfermeira vindo do hospital, né? Eu ia do né? hospital. Você vinha do hospital direto para a aula. Eu falei, gente, aqui tem alguém que é da área da saúde, vou perguntar à enfermeira como eu. Então, assim, que então a gente vai percebendo que o destino realmente vai costurando, né? Quando a gente fala das moiras, né? Então elas estão ali fiando, e às vezes esses fiares vão tendo os encontros nesses fios, né? Coincidências não existem. É verdade.
o mistério. É verdade. Ô, Bárbara, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a tua transição também de carreira, que eu sei que você acabou deixando a enfermagem, mas também por causa da produção, né, de eventos que vocês já tinham, você e sua esposa, Ana, tem há muito tempo já a gente pode ser uma produtora? É uma produtora. É uma produtora de eventos, o foco principal da Casa Roseiral são eventos sociais. Coloca só um pouquinho aqui a tua... Casamentos, né? A gente trabalha muito com casamento, mas também um pouco de corporativo, eventos corporativos. Então, a gente já tinha esse projeto que estava ali. Quando eu fiz o curso de tarô, ele estava começando. E aí, tudo foi caminhando, né? Como a gente falou, uma construção. As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Então, elas precisam ser... A gente precisa errar um pouquinho para depois acertar e ir fazendo. Então, a gente já tinha ali... E o desejo de transicionar, de mudar de carreira, tinha muito a ver com o desejo de ter um outro estilo de vida, tá? Naquele momento, a gente já pensava em ter filho. Eu trabalhava muitas horas no dia. Eu trabalhava em 2 lugares, então eu trabalhava muitas horas. Você trabalhava num hospital, que é um dos melhores hospitais, considerado os melhores hospitais do Brasil, porque a gente fala de São Paulo, então a gente fala do Brasil. Sim. E você dava aula em faculdade ainda de enfermagem, isso, né? Eu trabalhava na preceptoria, né? Que é justamente toda a parte prática. Eu ia para campo com os alunos e trabalhava no hospital. Então, eu tinha uma carga horária muito grande de trabalho. E eu começava a sentir também que isso impactava na vida que eu queria ter. Na vida que eu lembro, quando eu era adolescente, eu não vou saber dar muitos detalhes, mas eu lembro muito dessa frase. Eu assistia um filme, passavam uns filmes na Bandeirante de noite, eu sou baiana, né? Então eu ficava ali, tinha uma sessão de cinema que passava na Bandeirantes, bem tarde da noite, sábado, e passou um filme, que eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro muito bem da cena. Eu lembro de uma mulher chorando e falando, eu não quero ter uma vida ordinária. E essa frase me pegou e eu levei essa frase assim como um lema na minha vida. Eu não queria ter uma vida ordinária, né? Ordinária no sentido assim sem sentido, repetindo as coisas, fazendo por fazer. Uma coisa mecânica, né? Mecânica. E quando eu senti que eu estava vivendo uma vida ordinária, eu falei, peraí, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu não quero ficar que nem aquela mulher chorando, né? Desesperada. E eu tive muita sorte, porque eu encontrei uma companheira de vida muito parceira, né? Além de todo o amor que a gente tem uma pela outra, a gente tem um olhar muito aguçado assim, com a outra. Então, ela falou, vamos fazer isso. Eu também quero, você também quer. Vamos ver o que a gente vai fazer para virar esse jogo. Que ótimo, né? E aí a gente começou a ver todas as possibilidades, assim. Eu tinha a impressão que eu não sabia fazer mais nada na vida, a não ser enfermeira. Mas aí você vê que você sabe, sim. É só você ligar suas anteninhas e... O mago fala que a gente tem vários talentos, isso né? Mesmo, não é isso? Mesmo, então, isso quando mesmo. A gente tem o arcano 1, né, o comecinho já da própria jornada do louco, né? Ele nos mostra uma mesa cheia de possibilidades, né? Então, as pessoas que acabam achando que não têm condições ou não têm talentos para desenvolver, aí a gente vai e volta lá no número 1 do mago e fala assim, nossa, mas quanta coisa que eu posso fazer, né? Como tem vários instrumentos aqui possíveis e disponíveis, é só a questão de realmente se dedicar, né? Eu acho que é uma questão, voltando a falar do louco, né? Eu acho que o louco traz isso pra gente, de que a gente às vezes fica esperando um sinal, uma luz, uma condição específica para começar determinadas coisas. Às vezes a gente só precisa ir, né? Tem um ditado na Bahia que fala que pé que não anda não toma topada, né? É verdade. A gente às vezes não... Lógico, a gente tem que ter responsabilidade com a nossa vida, né? A gente não vai sair por aí... Louco, né? Louco, né? Mas a gente precisa também se permitir um pouco de ousadia, de risco, eu acho, sabe? Eu acho que essa é a parte melhor do louco, né? Como todos os arcanos têm 2 lados, a questão da irresponsabilidade, realmente acho que passa longe, né?
pelo menos para a gente que quer ter alguma coisa mais adequada, tranquila, né? Vislumbrando algo que realmente possa vir a ser Minha positivamente, lua em touro né? gritando. A sua lua em touro gritando, quer dizer, uma lua em touro vai querer segurança, então não vai ter uma Mas ao mesmo irresponsabilidade, tempo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a ousadia é uma das coisas principais, né? Que realmente é a energia que move, né? Então, eu acho que é fundamental eu acho isso, que a gente né? precisa entender que a gente não precisa de 100% de garantia. É. A gente só precisa ter 100% de certeza que a gente quer. E aí a gente vai sentindo o que é, o que não. A gente às vezes tem muita ilusão também. Então, até para dissipar as ilusões, a gente precisa pôr à prova, né? E até eu queria que você falasse sobre isso, porque aí você também começou a trabalhar com tarô, né? Sim. E o que a gente percebe hoje, principalmente nas redes, são as pessoas realmente falando, não, você faz esse curso e se você não ganhar 10 mil amanhã, você vem comigo que eu vou te mostrar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento também de início, porque as coisas não são assim, né? Não são assim. Olha, quando eu comecei a trabalhar com tarô, na verdade, eu fui empurrada para isso, porque eu não me sentia nem apta, né? Imagina. E eu pensava muito em pessoas como você. Eu falei, como é que eu vou fazer a mesma... Como é que eu vou me ousar a ler tarô? Eu nunca vou ser uma Luísa, né? Nunca... Então, eu ficava pensando isso, assim. E eu acho que a gente não deve nunca comparar o nosso começo com o meio de caminho de ninguém, né? Sim. Nosso começo é nosso começo. Então, eu ficava ali... Eu tinha aquela coisa de jogar para amigos. Lembra aquela apostila que você dava? Sim. Eu falava assim, gente, eu vou jogar para você, mas eu vou deixar minha apostila Vou aqui do meu lado. consultar aqui ao lado. Deixa a consulta aqui. E acho que tinha a ver com uma responsabilidade mesmo com o que eu estava fazendo. Eu não estava ali para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, nem enganar as pessoas, né? Sim. Eu queria que aquilo fosse relevante para as pessoas. Sempre quis que a minha leitura realmente fosse o que eu me propunha que ela fosse, uma coisa que abrisse o olhar, que ampliasse a perspectiva da pessoa sobre o momento que ela estava vivendo. Uhum. Então, eu lia para amigos e as pessoas começaram a falar, não, você tem que ler, eu falei de uma amiga para você, falei de você para uma amiga e tal, e a Ana, a minha companheira, falava assim, vai, Ai, que vai. bom, né? E eu falava assim, como que eu vou? Quando a gente tem incentivo, é tão bom, né? E ela falando, vai, você é ótima, não sei o quê. E aí eu comecei, gente, assim, como quem começa, né? Uhum. Cobrando pouco, não dá para você ter essa... Eu acho que quando você tem responsabilidade sobre o que você faz, seja, sei lá, você é uma boleira, você faz brigadeiro, enfim, qualquer coisa que você acha que você tem que fazer direito e aquilo requer um aprendizado e um caminho, você vai começando. Então, Sim. você vai começando, aquilo vai te... E a própria prática e o próprio retorno, né, que vai te dando a garantia de que você está fazendo uma coisa direito. Assim. Quando a gente faz direito, quando a gente faz com ética, quando a gente faz com seriedade, quando a gente faz com dedicação, com comprometimento, com certeza o resultado é muito bom. Então, lógico que uma pessoa pode trazer a outra, essa outra vai trazendo a outra, porque você falou que hoje você nem tem muito tempo, né, dado também a questão dos eventos e a procura que vocês estão tendo, você nem tem tanto tempo hoje para uma dedicação de horários, de oferecer muitos horários, e tem o Advento né? Ayla, né? Porque há 2 anos agora a Bárbara filha, é mãe, gente. Então, quando a Ayla chegou, tudo teve que ser reorganizado. Então, eu tenho uma página, eu tenho um perfil no Instagram, que eu vou lá assim, oi, não sei o que, tiro um pó às vezes, mas eu não... Porque eu tenho hoje um volume de trabalho de tarô consistente, que eu consigo atender com qualidade, mas que vem de clientes que eu já tenho, ou de indicação. Então, isso também me dá uma certeza. Eu tenho clientes de tarô desde que eu comecei, assim, que sempre estão voltando. Quantos anos já tem que você fez a formação? Eu fiz a formação em 2016. 16, né? Então a gente já está com 10 anos. E eu comecei né? a trabalhar efetivamente com tarô em 2020.
Então, Tá. eu tenho clientes desde 2020. Tá, então, assim. praticamente você ficou 4 anos ali. Olhando, baralho, voltando. Mas atendendo Atendendo. dessa forma, às vezes com consulta. Se eu dava que um essa almoço é a construção, em casa, né? Se eu dava um almoço em casa, a gente morava numa casa ali na Aclimação, a gente dava muito almoço. E era assim, certeza, o almoço acabava com uma fila assim na cozinha, uma vai, agora eu, não sei o quê, eu lá jogando. A sobremesa era o jogo de tarô. Era o jogo de tarô. Que legal. Porque é importante a gente falar isso para as pessoas, porque assim, não é que você faz um curso hoje e amanhã você já é taróloga, muito pelo contrário, a prática vai fazendo com que você realmente se torne taróloga, né? A gente até comentou sobre essa questão, né? Que eu acho que o tarô precisa de mão, como a enfermagem precisa de mão, precisa né? de mão, exatamente. Eu acho que é como essas formações que a gente tem, ou como enfermeiro, como médico, como, sei lá, qualquer... como taróloga, eu acho Quem atende, na verdade, né? O atendimento, né? Eu acho que isso te dá uma licença, é como dirigir, né? Você vai na autoescola, você faz a aula, você faz o curso, você tira uma licença. Aquilo não faz você uma perita, uma AIS no volante, né? Sim. O que faz você ser uma boa motorista é como você vai dirigir, aplica, né? como você aplica aquilo que você aprendeu na prática, como você vai lidando com as questões do cotidiano. Se você dá a seta para virar, que o povo não dá seta, né? Então, eu acho que os cursos, essas formações, dão pra gente um norteador, né? Dão uma licença para fazer aquilo. Agora, o desenvolvimento depende de você. Como você vai, se você vai dirigir bem ou dirigir mal, depende. Não, mas eu queria que você comentasse isso, que a gente estava conversando antes de iniciarmos aqui a nossa gravação, porque assim, não é de hoje para amanhã que você realmente tem não só uma consistência como profissional, como também uma consistência financeira, porque não é uma coisa tão rápida assim. Não. Hoje você já tem uma carteira de clientes, hoje você já tem uma prática que você realmente pode atender aquelas pessoas que você consegue, né, dentro dos horários e do agendamento que você tem, que eu acho que isso é muito importante, né? E você veja que foram 10 anos, né? Nós estamos em 2026, então 2026 são 10 anos, são 10 anos em que você está, agora que você pode falar que você tem uma carteira de pessoas que realmente te procuram e tudo mais, né? E assim, eu acho que tem a ver com o sentido que você dá às coisas também, né? O sentido que você dá para o que você está fazendo, o sentido... Eu vejo o tarô, eu não vejo o tarô como um meio de ganhar dinheiro. Eu vejo o tarô como uma forma até de me realizar financeiramente, de garantir minha existência material financeira, mas eu também vejo o tarô como uma forma de ver o mundo também, ver as pessoas, entender. Eu sou, como você falou no começo, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Até tem uma brincadeira na minha família que, assim, se eu assisto um filme aqui baseado em fatos reais, se eu gosto daquele filme, eu termino o filme, eu já vou para a internet pesquisar, aí a Carol, minha irmã, a Ana fala, brinca. Daqui a pouco a Bárbara vai saber tudo sobre esse assunto, como foi, como é que estão as pessoas hoje em dia, como é que viveu, como é que desenvolveu. Porque eu fico, quando eu me interesso, eu realmente fico interessada em saber as coisas. Mas isso era nítido em você nas aulas, que você realmente ia buscar livros, ia buscar entendimento, você conseguia entender ou até trazer mais informações, porque eu acho que isso também faz parte do próprio estudo, da própria formação, né? Eu acho que até hoje, se bobear, você estuda ainda, porque né? Tarô é a vida, né? Tarô o tarô faz parte da vida, então a vida acontecendo, você tem que ir aprendendo. Eu não quero parar de aprender nunca. Alguma coisa a gente sempre vai ter que aprender, todo dia. Assim. E você sabe que eu tenho uma frase que eu falo assim, tarô eu vejo em tudo, né? Então, à medida que você foi falando essa questão dos potenciais, eu já fui buscar lá no mago, eu vou trazendo, vou fazendo conexões, porque, na verdade, é um grande aprendizado também, né? As pessoas, as conversas, as observações, né? Que junta, eu acho que uma coisa de ser enfermeira também, né? Eu acho que enfermeira aprende a ficar observando tudo. Sim. Né? Eu brinco que eu estou num restaurante, eu já sei quem entrou com quem não sei o quê, quem não sei o quê, quem está brigando. Porque o enfermeiro, ele faz isso, né? Ele entra, ele nunca tem uma visão muito ampliada, tudo, né? Então,
Eu acho que eu falo que a enfermeira é o olho no gato, outro no peixe, né? Porque exatamente. você pode estar fazendo uma atividade aqui, mas você está vendo aqui... O ouvido está escutando você está ali, vendo o o que olho aquele que a gente auxiliar tem está fazendo ali, né? Aquela assistência, se está saindo certa ou não, né? Aquele medicamento está está sendo dado na hora certa ou Às não, vezes você está né? aqui fazendo uma coisa, aí a pessoa entra para preparar uma medicação, aí o tempo que ela usou para preparar aquela medicação, você fala, não, você não esperou diluir direito. Não dá tempo de diluir. Não deu bem. Não vamos, deu. Vamos voltar. Volta aí que não diluiu direito. E eu acho que essa coisa do atender, né, nosso, né, da gente nessa prática, né, traz para a gente também esse olhar humano, né, esse olhar de responsabilidade, né, porque eu sempre vi, eu acho que você também, eu acho que nós compartilhamos também dessa ideia de quanto a nossa profissão é de grande responsabilidade. Eu acho que a gente também traz isso para o tarô, né? Então, é a forma da nossa leitura, tenho certeza que você também, o quanto que a gente quer ser o mais adequado, mais ético, pontuar as coisas certas, responsável, falar, você entendeu o que eu disse, né? E com essa coisa de... Quando eu comecei, eu atendia muita gente que vinha da internet, pessoas que eu não sabia quem era, né? As pessoas, você lê... Então, às vezes, determinada informação que o tarô traz, você tem que saber até como é que você vai passar aquilo, porque você não sabe, quando você desliga ali, o que a pessoa vai fazer com aquilo, né? Sei lá, você está ali, a pessoa, eu quero saber se meu marido está me traindo. Aí você para e pensa, você vê ali o que está acontecendo, você fala assim, meu Deus... O que ela vai fazer com essa informação? Vai, sei lá, pegar uma faca, pegar um revólver? Como é que eu vou falar isso para uma pessoa que eu não sei como é que vai reagir? Sim. Então, você tem que também achar um jeito... Cuidadoso, responsável de dar aquela informação para que aquilo não tenha um desdobramento ruim. E hoje em dia, os desdobramentos podem ser 1000, né? Porque o que eu vejo, as pessoas muito... meio fora da casinha, né? Daqui tudo a pouco, motivo, né, para extravasar o que tem de pior. Eu estava vendo na internet ontem uma moça que foi no cabeleireiro, ela não gostou do corte ou o que aconteceu com o cabelo, que ela falou que o cabeleireiro estragou, ela foi no outro dia para dar uma facada e deu a facada. Né? Então, assim, é um negócio do outro mundo. Então, você imagina com uma informação, às vezes, tão relevante, né? Assim, né? Tão... cheia de emoção. E que pode envolver outras pessoas também, né? Então, eu acho que até essa responsabilidade a gente tem que ter. Porque quando é uma pessoa que você conhece, que você vai terminar o atendimento, você vai estar ali com ela, você vai saber dela, você vai conseguir acessar essa pessoa, é uma coisa. Agora, uma pessoa que desliga ali a câmera e você não sabe nada. Mas às vezes também as pessoas que vêm pela internet é muito aleatório também. Total. Às vezes é muito com essas questões de curiosidades, né? Eu acho que as pessoas, elas têm expectativas diferentes em relação ao tarô. Por isso que eu faço questão, quando eu estou ali na tratativa do atendimento, eu faço questão de deixar bem claro como que eu lido com o tarô, né? Para alinhar a expectativa, porque eu acho que as pessoas às vezes têm uma expectativa de magia, de solução de problemas, de solução mágica, solução mágica, que não é o que eu proponho, não é o que eu acho que não é o que o tarô propõe. Então não é o que eu não é como eu uso o tarô, entendeu? E muitas das pessoas também se colocam assim como se elas fossem vítima do destino, né? E na verdade o destino é a gente que faz todo dia. Então são pessoas que não se põem como responsáveis também, né? E parece assim, vê aí o que eu tenho que fazer. Me diz o que eu faço da minha vida. Gente, não tem como. Quem tem que fazer da sua vida é você. O que você sabe da sua vida, o que você sabe de você é o que vai definir o que você vai fazer da sua vida. Não a pobre da taróloga que está ali só. Que viu você hoje, nesse momento, nunca mais vai ver, né? E vai dar resposta sobre a vida. Eu falo que uma boa leitura de tarô, uma boa interpretação do tarô, é metade a taróloga, metade a pessoa que está... Sim, com certeza. Porque é uma troca, eu estou interpretando, né? E a minha interpretação tem a ver com o que a carta está mostrando, mas tem também a ver com o que você está trazendo da sua vida. Então, eu acho que você continua responsável pela sua vida em qualquer circunstância, mesmo quando você está diante de um jogo de tarô, sabe? Sim, com certeza. Eu gosto de conversar com a Bárbara, né? E a gente
pensa muito igual, porque assim, essa questão da responsabilidade, da ética, do cuidado, né, num atendimento e de esclarecimento também, né, antes até do atendimento, porque também se aquela outra pessoa falar, não foi isso que eu vim buscar, Não, eu falo assim, tudo olha, bem, né, siga em brinco, frente, né. Eu brinco que eu vou tentar tirar uma foto daquele momento e trazer para aquela pessoa uma perspectiva mais ampliada do que ela está vivendo. Mas eu falo, muita coisa que eu vou falar aqui você já sabe. Sim, com certeza. Porque é a sua vida, né? Então, talvez eu fale de um jeito, eu apresente para você de um jeito que você não tenha percebido. Um ponto de vista diferente, mas a situação você já está ela que está vivendo, com certeza você não vai trazer nenhuma surpresa, né? É muito difícil. Só se você realmente, assim, tiver um pouco alheia também à sua própria vida, né? Então, também tem isso, né? Que são as pessoas que às vezes não estão vivendo somente, né? Talvez as vidas ordinárias. As vidas ordinárias, exatamente. As vidas ordinárias que não estão tendo tempo também de olhar, né, para o lado e entender o que está se passando, exatamente, né? E aí eu acho que também é interessante uma tiragem de tarô até para essas pessoas, até para despertar também, né? Sim. Eu acho que sim, eu acho que meu atendimento eu sempre começo com a mandala. Né? E eu tenho aquela carta ali central que eu falo, ó, isso aqui é o pano de fundo, isso aqui é a música que está tocando, né? E a gente vai entender como é que você pode se integrar essa energia aqui, como é que você pode usar esse momento a seu favor. Porque às vezes vem uma torre no meio da mandala e você vai ter que lidar com ela. Não adianta você embaralha e tira de novo, não. A torre está ali e a gente vai ter que entender como é a melhor forma de lidar com essa torre aqui. Os processos da vida têm coisas muito boas, mas também tem coisas não muito agradáveis, né? E isso faz parte, né? Faz parte da existência, né? Já pensou se a gente só vivesse coisas boas, né? Eu acho que os obstáculos vão se apresentar também, né? Porque se você parar para perceber, se a gente olhar para a nossa vida, as grandes transformações, as coisas realmente relevantes que aconteceram na nossa vida sempre foram depois de alguma coisa muito difícil, um caos que aconteceu e que reorganizou tudo. Então, eu brinco que o caos é para quem merece. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que supera, mas aqueles que sobrevivem sabem como tá, né? Exatamente. Maravilha, gente. Olha, eu poderia ficar aqui com a Bárbara, acho que mais 3 horas conversando sobre tarô. Primeiro e a gente fica, porque a gente já ficou várias vezes conversando bastante. Mas falar sobre tarô é uma grande paixão mesmo, e com pessoas responsáveis, pessoas éticas, pessoas capazes e pessoas inteligentes também, que falam um pouco de tudo, porque uma das coisas interessantes também, né, gente? Tarólogo também tem que estar com a no mundo, né? Também tem que ter informações do que está acontecendo no mundo, das coisas que estão se passando, né? Tem que estar atualizado, com certeza, né? Porque as cartas têm simbologia, né? Então, eu acho que e o que a carta traz, muitas vezes tem que estar alinhado com o mundo de hoje. Então, sei lá, eu acho que se você tirasse, tira uma carta aí que represente meu marido. Você tira lá, há 40 anos atrás, você tirava o imperador. Nossa, seu marido é maravilhoso. É um homem estável, sério, firme, rígido. Hoje em dia, você tira um imperador, você fala, cuidado, ele pode ser muito autoritário. Então, você tem que entender que o tarô também está andando junto com a vida. Ele evolui conforme o tempo, né? Com certeza. O tarô, quando ele foi lá na Idade Média, ele tinha uma representação, mas isso pode que é a riqueza até hoje, né? Então, aquela representação daquele momento, daquele momento cultural, histórico da época, você não pode usar costumes, não dá para trazer para o século XXI, né? Exatamente. Como tem outras coisas hoje em dia que nós temos culturas bastante diferentes ainda no mundo, né? Então também a gente tem que encaixar a historinha, né, para aquela pessoa, para aquela vivência, né? Para aquele mundo dela particular, né? É a nossa responsabilidade. A gente aprendeu isso como enfermeira. A gente sabia que a gente tinha que aprender
Um dia você estava usando um material para funcionar a veia, outro dia você tinha que aprender com outro, que ia evoluindo, e você sabia que você tinha sempre que aprender. E sempre a mesma mesma coisa. Porque toda hora chegava outra coisa. Outra coisa mais que moderna. era a mesma coisa, funcionava para a mesma coisa, mas era outro tipo de técnica. Com mais segurança, com mais facilidade. Com uma condição diferente, Exatamente. né? E o tarô, ele realmente evolui com o seu tempo, isso é bem claro. Gente, como eu sempre apresento um tarô para vocês, hoje o tarô que a Bárbara está usando é o tarô de Marcelle, né? Que eu adoro, né? Eu sempre falo de Marcelle porque esse aqui é o tradicional, é o princípio de tudo, né? E esse aqui é da editora Isis, tá? Então, nada diferente do Marcelo. Deixa eu pegar só uma carta. Dá um rei aí para mim, uma rainha de paus, um rei, isso, rei de espadas. Tá? Então, ele vai ter as características todas de desenhos daquela época, as cores, né? Então, ele respeita bastante a tradição, né? As 4 cores principais, primordiais, né? Conforme a gente realmente aprende. E diz assim, a vida está sempre falando conosco, porém, desafortunadamente, os seres humanos não damos atenção e nem sabemos como ouvir suas mensagens. Que é interessante, porque o tarô ele acaba sendo um portador, né, de mensagens, né? Com o tarô de Marcelle, poderemos avaliar facilmente aquelas situações que escapam da análise direta da mente racional. O tarô de Marcelle é um instrumento extraordinário que o ajudará a desenvolver a intuição e também conhecer a si mesmo e ao próximo. Além disso, a leitura do tarô não requer dons especiais de clarividência. É o que a gente falou até agora, ninguém é adivinho. A gente tem com certeza nessa simbologia uma mensagem a ser passada, né? Não precisa dons especiais de clarividência nem habilidades extraordinárias. Exatamente. Em pouco tempo, você surpreende descobrindo os segredos da vida. Então, o tarô de Marcelle é extremamente tradicional, mas é um dos tarôs que eu tenho na minha coleção e que a Bárbara está usando hoje. Bárbara, eu gostaria de te agradecer. Como te agradecer? Não sei como te agradecer. Obrigado por você ter vindo. Obrigada, é isso. Tá? E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para esse mês de maio, né? Mês das mães, mês de Maria, mês de tanta coisa boa aí, já começou com o feriado, né? Mês de maio já começa o feriado, né? Não, assim que é bom. É assim que é bom. Vou tirar uma carta do tarô, então, trazer uma mensagem do tarô. Namorado. Tudo que a gente estava falando, de certa forma, né? Os enamorados, ele fala de caminhos, né? De possibilidades, de escolhas também. Então, a gente está diante da vida e todo dia a gente tem que fazer uma escolha, né? Todo dia a gente tem que tomar uma decisão. E eu acho que a gente não pode nunca se omitir de tomar a decisão. Eu acho que pior do que tomar uma decisão errada é não decidir nada, é não escolher. Então, eu acho que eu estou num momento bem corajoso assim, da minha vida. Então, eu acho que a gente tem que ir caminhar, ver onde é que aquele caminho vai dar. Não ficar esperando 100% de garantia na vida, a gente tem que ir para a vida, com responsabilidade, sim, mas com coragem também. Então, os enamorados falam disso, vamos escolher, gente, vamos tomar decisão, vamos se posicionar, vamos ir, né? Vamos para frente, mesmo que a gente... o erro ele não pode ser um impeditivo da gente caminhar. Um erro é uma forma da gente aprender também. Com certeza. Né? A gente não pode ficar evitando o erro, a gente só deixa de crescer quando a gente não erra também. Né? Então, vamos caminhar, vamos escolher, vamos para frente. Pior do que uma decisão errada é não escolher nada. Depois pode se arrepender, e aí aquele momento já passou e aí exatamente. Você não tem mesmo como dizem, outras né? Melhor opções. Se arrepender do que fez do que não fez. Tá certo. E com os enamorados, com as boas escolhas, né? Que a gente faça, que saiba fazer, que nos dê sabedoria, né? Deus nos dê sabedoria da gente fazer boas escolhas para nós mesmos, para a gente não dar tiro no pé, mas sempre escolhendo da melhor forma, daquilo que você entende que é o melhor para você naquele momento. Senão alguém vai escolher por você, aí fica ruim, né? Aí fica ruim. É isso aí. Gente, mais uma hora do tarô, um prazer tê-los por aqui. Obrigada, Bárbara, obrigado pela mensagem, obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo, um beijo na Ayla, um beijo na Ana.
Beijo em todos, sucesso Obrigada, na Luísa. sua empresa de eventos, sucesso como taróloga, sucesso agora na gastronomia, porque ela começou a fazer coisas gostosas também. Enfim, gente, o mago nos ensina que a gente tem vários potenciais. Então, eu estou diante de uma pessoa que está literalmente vendo, né, o que foi colocado em cima da mesa e desenvolvendo todas as suas habilidades. Parabéns. Obrigada. E mais uma vez eu agradeço porque eu tenho muita admiração por você. Então, É eu recíproco. me sinto realmente lisonjeada. Obrigado, gente. Um beijo grande e até o próximo episódio. Até mais.